E aí agora, na aula de hoje, a gente vai começar, daqui para frente, a gente vai começar a falar sobre retificador trifásico. Então, quando que se usa um retificador trifásico? Então, usa-se retificador trifásico quando nós temos uma carga monofásica em corrente contínua que necessita de uma grande potência. Então, se a gente, para a mesma carga, né, de uma grande potência, se a gente fosse usar um sistema monofásico, nós precisaríamos de uma fonte com muito mais potência, de cabos com maior potência, de semicondutores com maior potência, para fazer o mesmo trabalho. Então, a gente usa um retificador trifásico, né, que daí a gente consegue dividir as correntes nas três fases e consegue aproveitar melhor cada uma dessas fontes. Então, por isso que existe essa retificação trifásica. Industrialmente, é bem mais comum a gente ver retificador trifásico do que ver retificador monofásico, tá? Justamente por essa questão de aproveitamento de potência e também pela questão de redução de cabo, redução de componentes semicondutores, etc. Então vamos lá. Como é que funciona um sistema trifásico, né? Um sistema de retificação trifásico? Como vocês já viram na disciplina de circuitos, né, comigo, o sistema trifásico ele é composto de uma fase que a gente pode chamar de R, outra S, né, e a outra T. Né? Botei V aqui, não é V não, é T. Outra T. E aí, nós temos, a gente pode ser composto aqui por uma fonte de tensão V1 de ômega T, V2 de ômega T e V3 de ômega T. E aí nós também temos a composição do primeiro diodo, o segundo diodo e o terceiro diodo. De modo que, em cada momento, uma senoide vai ter um valor, evidentemente, diferente da outra. Né? Essas senoides elas estão espaçadas em 120 graus. Esse sistema aqui vai apresentar, ora, esse ponto é maior que esses dois, ora, esse ponto é maior que os outros dois, e ora esse ponto é maior que os outros dois. Então, a gente vai conseguir polarizar aqui um diodo por vez, que eu já vou explicar ali embaixo. De forma que, para a carga, a gente vai ter apenas uma corrente nesse sentido, que a gente vai chamar de corrente de carga, e aqui é a carga. Ainda, né, se passa uma corrente de carga no resistor, aqui a gente vai ter uma tensão de carga. Então, esse sistema, ele funciona em 3 estágios. Então, vamos considerar o seguinte: o estágio 1, estágio 2 e o estágio 3. Então, ele funciona em 3 estágios, a gente pode dizer o quê? Que se funciona em 3 estágios distintos, isso aqui nada mais é do que uma associação de 3 retificadores de meia onda. Então, por que eu estou falando isso? Olha só. Se aqui, ó, nesse momento, eu vou ter só uma fonte atuando, eu vou ter o meu sistema da seguinte maneira. Vamos supor que no primeiro momento, vamos chamar isso aqui de primeiro estágio, ele vai estar atuando em função dessa primeira fonte aqui em cima. Então, o sistema vai vir passar por esse diodo e passar para a carga. A corrente, né? E os outros dois estarão abertos. Então, é uma retificação de meia onda, né? Lembrando que a corrente volta para o negativo. No segundo momento, volta para o zero, né? No segundo momento, essa corrente vai passar por um outro diodo. Nós vamos chamar de segundo estágio. E os outros dois estarão abertos. E já no terceiro momento, vai passar pelo terceiro diodo. Aqui, terceiro estágio. E aqui aberto, e aqui aberto. Mas, na verdade, né, por que isso acontece? Vamos analisar agora uma coisa importante aqui para a gente não esquecer, né, não deixar de lembrar, na verdade. Né? Vejam bem aqui, ó, a corrente ela está para baixo, corrente L, depois no segundo estágio ela continua para baixo, né? E no terceiro estágio ela continua para baixo. Ou seja, a corrente nesse resistor vai estar sempre no mesmo sentido. Então, é uma corrente
que ela não vai oscilar em torno do zero, ela pode oscilar para cima do zero, então ela é uma corrente contínua, por isso que a gente chama de corrente contínua, tá? Então, quando é que isso vai acontecer, ou como é que a gente pode fazer um esquemático disso, né? Matematicamente calculando aqui. Então, vamos fazer de novo aqui, ó. R, S, T, V1 de ômega T, V2 de ômega T, e V3 de ômega T. Eu quero representar esse sistema num sistema de sequência positiva. Não sei se vocês lembram lá de circuitos, né? Sequência positiva, ou seja, eu quero que o meu diagrama fasorial ele gire no sentido anti-horário. Então, eu vou ter um diagrama fasorial aqui, das fases, né? Que é mais ou menos assim. E eu vou ter a fase R, a fase S e a fase T. E eu quero que ele gire no sentido anti-horário, que é a sequência positiva, ou seja, o meu sistema vai girar assim. Então, se eu quero uma sequência positiva, eu quero que primeiro apareça o R, depois apareça o S e depois apareça o T. Então, ele girando dessa forma aqui, eu posso colocar o R aqui, como sendo a minha referência, para a hora que ele girar para cá, o próximo que apareça seja o S, e a hora que ele continuar girando, considerando que aqui é a referência, né? A hora que ele continuar girando, aqui apareça o T. Então, sendo assim, eu posso dizer o quê? Que se esse vetor aqui, ó, se o tamanho desse vetor, se isso aqui, o tamanho dele, tá? For tensão de pico, deixa eu trocar essa espessura que tá muito grossa. Se o tamanho dele for tensão de pico, eu posso dizer então aqui, ó, se o R está relacionado a V1, o S é o V2 e o T é o V3, eu posso dizer que o meu V1 de ômega T, ele vai ser igual ao meu VP vezes o seno de ômega T sem deslocamento, porque no momento que eu estou analisando, ele já está aqui na minha referência. O V2 de ômega T vai ser o meu VP vezes o seno de ômega T, e ele está deslocado 120 graus para trás, né? Então ele está atrasado aqui 120 graus. Ou seja, quando eu começar a contar no meu diagrama fasorial aqui, 120 graus depois o meu S chega. Então isso é circuito zoom, né? E o meu V3, ômega T, vai ser VP vezes o seno de ômega T. Olhando aqui para o diagrama fasorial, ele vai estar, ou colocamos 240 atrasado, ou colocamos mais 120, que dá no mesmo. Então vamos colocar mais 120. Mais 120 graus. Depois a gente vai ver por que isso aqui é tão importante. Agora vamos analisar as formas de onda aqui, tá? Então, quando a gente pega um circuito desse aqui trifásico, é muito importante, mas muito importante mesmo, que a gente aprenda a verificar os formatos das ondas, né? Que isso vai influenciar bastante na nossa interpretação dos cálculos. Então, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos desenhar as ondas de tensão de referência. Tá? Daí, com as ondas de tensão de referência, a gente já consegue observar bastante coisa aqui. Então, aqui tem ômega T e aqui é V. Então, vamos lá. Vamos desenhar primeiro a tensão V1. Então, V1, eu consigo achar isso aqui. V1, ela é VP vezes seno de ômega T. Então, olha só. Para o meu sistema de referência, ele não tem deslocamento, então ele já começa aqui. E ele é simplesmente VP, que a gente vai considerar no topo da onda, então ele vai fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o meu V1. Vamos ver se eu consigo desenhar sem estragar muito o gráfico. Isso aqui é meu V1. Então aqui em cima é VP, né? Que é o ponto máximo. E essa onda preta seria o meu V1. Agora vamos fazer outra aqui. Vamos fazer o V2. O V2 ele é igual a VP vezes o seno de ômega T menos 120 graus. Então, vamos fazer uma divisão aqui.
da seguinte maneira. Até aqui é π. Até aqui são 2π. Então, isso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou ter, cada um desses aqui eu vou ter π sobre 6. Aqui eu tenho 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3, 4, 5, 6. Depois dá para simplificar, né? Vai ficar 2π sobre 3, assim por diante. Bom, se o V2 ele está um sinal atrasado em 120 graus, significa que ele vai ter o mesmo valor de V1 120 graus depois. Né? Então, se ele vai ter o mesmo valor de V1 120 graus depois, o V1 é 0 no ponto 0, o V2 vai ser 0 no ponto 120 graus. Então, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 120, aqui é o V2. Então, o V2 começa para cá. E esse é um sistema trifásico comum, né, que também a gente já viu em circuitos. Mas só para a gente relembrar aqui. E aí vem para cá e faz isso aqui. E o V3 é igual a Vp vezes o seno de ômega t mais 120. Ou seja, 120 graus antes desse ponto aqui, ele já está em zero. Então não dá para desenhar por causa do gráfico ali, né? Então eu vou fazer o quê? Mais 240 depois. Então 240 graus, ele vai dar... Deixa eu pegar aqui o ponto certo. Aqui, ó. Ó, 180, 210, 240. Começa aqui. Então, isso aqui é o V3. Beleza, então aqui V1, V2, isso aqui é V3, esse aqui é V2. Agora vamos olhar aqui para o circuito. Isso aqui que eu desenhei foi apenas as formas de onda de tensão da fonte. E essas formas de tensão da fonte, elas são dessa maneira porque, indiretamente, eu disse que esse aqui, ó, esse eixo aqui, ele é o 0 volts. Então aqui é o 0 volts, aqui em cima é o mais Vp, aqui embaixo é o menos Vp. Então se eu disse que aqui no meio é o 0 volts, eu estou referenciando a esse cara aqui, ó. Aqui é o 0 volts, né? Aqui é o 0 volts. Então o que eu quero dizer com isso? Vejam só. Para a primeira forma de onda, vamos pegar aqui, ó, esse ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui. Nesse momento aqui, eu tenho 0 volts e eu tenho a tensão máxima nessa forma de onda. Então, e as outras duas estão aqui para baixo. Ó. Então, eu quero dizer o quê? Que naquele momento de 90 graus, eu vou ter 0 volts aqui. Aqui eu vou ter Vp, que é a tensão máxima. E aqui nas outras, eu vou ter uma tensão que é menor do que Vp. Então, eu vou ter menor que Vp, e aqui menor que Vp. Ou seja, esse diodo aqui vai estar com uma tensão maior do que esse lado e do que esse lado aqui. Então, esse diodo vai estar polarizado diretamente, e esses outros dois estarão polarizados reversamente. Porque a tensão desse lado, se aqui for ver, né? A tensão desse lado aqui é maior do que a tensão desse lado. Então, naquele momento ali, naquele primeiro intervalo, é o diodo 1 que vai estar conduzindo. Então, para a carga, aqui na carga, o meu VL aqui da carga, ele vai estar enxergando essa tensão aqui, e não essa, e não essa. Então, se a gente for fazer aqui uma forma de onda de tensão na carga, ficaria assim. Ó, daqui até aqui, esse intervalo aqui, a maior tensão é a V1. Então, a carga enxerga. Vou botar uma linha mais espessa aqui. A carga enxerga a tensão V1 aqui maior do que as outras.
Depois, isso no primeiro intervalo, né? Deixa eu desenhar melhor aqui. Isso no primeiro intervalo. Depois que é esse intervalo aqui, a tensão V2 passa a ser maior do que as outras. Ó, a V2 está aqui em cima e as outras estão aqui embaixo. Ou seja, no segundo intervalo, quem vai conduzir agora vai ser o diodo 2. Então, para a carga, ela enxerga a condução pelo diodo 2. Mais para frente, a tensão azul aqui, que é o V3, fica maior. Então, a carga vai enxergar o V3 maior. E assim por diante. E isso vale aqui para trás também. Então, isso aqui é VL. E esse VL, ele é distribuído em algumas etapas, né? Então, a primeira etapa, que é a etapa aqui, ó, do tensão preta, ali, digamos assim, né? Ela conduz por causa do diodo 1. A segunda etapa conduz por causa do diodo 2, diodo 3, depois volta o diodo 1, e assim por diante. E aqui é o D3, no começo é o D3, né? Então, ó, vejam que são intervalos, ó. Cada intervalo é um diodo que conduz, ou seja, cada fonte ela vai conduzir por como se fosse uma condução de meia onda, né? Então, isso aqui é o VL. E esse intervalo de condução, vejam bem ali em relação ao gráfico, ó, ele vai de π sobre 6 até 5π sobre 6. Lembrando aqui, né, que o meu período aqui antes, para que essa onda preta aqui, ó, começasse e terminasse no mesmo ponto para começar de novo, o período continua sendo 2π. Tá? Então seriam as etapas 1, 2 e 3. Vamos chamar aqui de etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então, isso aqui é tensão na carga, e evidentemente que para esse caso aqui, como é uma carga resistiva, nós teríamos a corrente da carga, né? Mais ou menos assim, né? Começa aqui, e assim vai. Seria uma corrente contínua pulsante. Isso, ômega tem. Bom, com esse gráfico aqui agora de resposta, dá para a gente calcular agora as grandezas nos componentes. Então, a primeira grandeza que a gente vai calcular aqui é a grandeza do VL médio, né, que é a tensão média aqui. Então, a tensão média na carga, vamos chamar aqui de VL médio, né? Qual é o conceito de valor médio, né? Então, é 1 sobre o período, considerando que isso ocorre em uma vez a cada período, né? 1 sobre o período da média da medida, ou seja, de T0 até T0 mais o período da medida, né, da integral da medida. Então vamos lá, VL médio. Agora vamos olhar o seguinte, se a gente falou que o período era 2π, então se a gente disser aqui, ó, que o período continua sendo 2π, em 2π, quantas vezes isso aqui se repete, né? Quantas vezes nós temos a forma de onda, essa forma de onda aqui, ó, no mesmo período? Nós temos 1, 2, 3, né? Se a gente olhar aqui em cima o período, né, ó, período que vai daqui até aqui, então nós temos 3 vezes essa forma de onda. Então a gente não pode fazer 1 sobre período, a gente vai fazer 3 vezes sobre o período. Uma outra forma de fazer isso aqui é, ao invés de considerar o período 2π, a gente poderia considerar o período como sendo apenas essa abertura aqui, ó. Que seria de π sobre 6 até 5π sobre 6, né? Que daria 5 menos 1 dá 4, dá 2π sobre 3 seria o período, e aí sim, a gente faria uma vez sobre 2π sobre 3, que seria o período, tá? Então, dá de fazer das duas formas, ou você
multiplica por 3 o que acontece, porque o período está nesse tempo todo aqui, ou você usa o período de apenas uma forma de onda, e aí não precisa multiplicar por 3. Então, tanto faz, o resultado tem que dar o mesmo. Vamos lá. Então, tensão média é isso aqui. Agora, opa, preto, né? Com carnaval aqui. Então, qual é o tempo, né? Qual é o momento inicial? É π sobre 6. Então, ele começa em π sobre 6 e vai até 5π sobre 6. E qual é a medida? A medida é Vp vezes o seno de ômega t vezes de ômega t. Então aqui, o pulo do gato aqui é fazer o quê? É lembrar que tem que multiplicar por 3 se você considerar que o período é 2π. Para o D3, a onda finaliza antes de 2π. Perfeito, finaliza antes de 2π, com certeza. Ela finaliza por aqui assim, né? Só que, da mesma forma que ela finaliza aqui, ela teria esse começo aqui que a gente não está considerando. Certo? Então, se a gente cortar esse aqui do período, nós temos que inserir isso aqui. Então, que dá na mesma, você pegar a onda e tirar aqui do começo e jogar lá para o final, vale mais a pena você deslocar todo o período. É isso aí mesmo, ele começa em 0, se ele começar em 0, então ele vai até esse final aqui, ó. Isso aqui daria para fazer tranquilamente, só que fica muito mais difícil, né? Porque tu teria que integrar aqui desse ângulo aqui até 30, e depois fazer de 30 até 150 que é aqui. E depois fazer isso aqui, e depois fazer isso aqui. Então fica muito mais difícil, tá? Não vale mais a pena deslocar o período. Só tem que ter cuidado, né, para quando deslocar o período não pegar partes diferentes da onda. Então vamos seguir aqui. Esse VP, na verdade, o que é o VP, né? O VP. O VP é a tensão de pico. Então, se é a tensão de pico, a gente pode considerar como sendo raiz de 2 vezes a tensão eficaz de cada uma das fontes, porque num sistema trifásico as fontes têm que ser simétricas, né? Elas têm que, senão não funciona. Então a gente pode simplesmente pegar o valor eficaz das fontes, multiplicar por raiz de 2, a gente tem o VP. Dessa forma, o nosso VL médio ele vai ficar 1,17 V0. O IL médio vai ser VL médio sobre a resistência. E a corrente média em cada diodo, ela vai ser o IL médio dividido por 3. Simplesmente isso. Tá, então essas aqui são as equações principais dessa primeira parte, e agora a gente vai fazer a parte eficaz. Né? Deixa eu só passar um traço aqui. Para a gente destacar esse negócio aqui. Essas aqui são equações importantes. Tá? Agora, se a gente fosse fazer a questão de tensão eficaz, né? Então não tem muito mistério aqui também, porque a tensão, o VL eficaz, nada mais é do que a raiz quadrada, né, de 1 sobre o período da medida ao quadrado. Então seria o V ao quadrado de ômega t. Então seria isso aqui, né? Então o nosso VL eficaz ficaria vamos deixar a raiz aqui, e vamos fazer assim, não dá para fazer 1 sobre o período de novo, porque na verdade a gente tem 3 repetições, né, então seria 3 vezes no mesmo período, e o resto praticamente tudo igual, de π sobre 6 até 5π sobre 6, aí ficaria a raiz de 2 V0 seno de ômega t, isso aqui tudo ao quadrado, vezes de ômega t, e aqui a gente passa uma reta aqui em cima para fechar essa raiz aqui, né? Aqui. Raiz quadrada. Isso aqui traz para a gente um resultado de tensão eficaz
eu pegar aqui para não escrever errado. 1,19 V0 e aí, para fazer o cálculo da tensão no diodo eficaz, então eu vou até apagar aqui porque não é tão trivial assim, né? O diodo eficaz ficaria assim. A corrente no diodo eficaz seria igual a raiz quadrada, e aí em cada diodo, eu não vou mais ter 3, eu vou ter uma vez em cada período, né? Que voltando para cá, ó, o diodo 1, ele continua com o período de 2π, ele continua com o período de 2π, né? Ele começa aqui e vai até lá ao final, onde ele começa de novo, só que o evento ocorre só em 1/3 disso, né? Então ele não pode ser 3 vezes em 2π, porque eu estou calculando a corrente em cada diodo. Então seria uma vez, né? E o resto tudo igual, né? Também de π/6 até 5π/6, de raiz de 2, V0, seno de ômega-t, de ômega-t ao quadrado. E aí a corrente no diodo eficaz, em cada diodo, né? Deixa eu pegar aqui o valor correto. 0,6903. 0,6903. Ah, tá. E outra coisa, né? Como eu estou falando de corrente, a forma de onda é... Eu vou apagar aqui, ó. Isso aqui é a forma de onda de tensão, né? A forma de onda da corrente é a tensão sobre a resistência. Essa é a forma de onda. Então tem que fazer isso aqui, ó. Sobre R. Então, vamos passar um traço aqui. Vou passar um traço aqui também. Um traço aqui, que são equações importantes. Agora uma coisa importante aqui, tá? Mais uma coisa importante, né? Tudo é importante, mas isso aqui é bem interessante. Qual é a tensão de pico reversa do diodo? Porque vocês lembram que se essa tensão de pico passar de um valor limite do diodo, ele vai conduzir reversamente e vai dar problema no circuito, né? Então qual é a tensão máxima que esse circuito vai proporcionar ao diodo? Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar quando alguém está conduzindo. Vou pegar... Essa figura aqui é boa. Se o diodo 1 está conduzindo, significa que o diodo 2 não está e o diodo 3 também não está, é evidente, né? Então, qual é a tensão máxima que esse diodo 2 vai receber quando o diodo 1 está conduzindo? Bom, se o diodo 1 está conduzindo, aqui é um curto-circuito. Então, isso aqui é um curto-circuito. Se isso aqui é um curto-circuito, nesse ponto do circuito eu vou ter V1. Então, aqui eu tenho V1. E aqui nesse outro ponto do circuito, eu falei V1, escrevi V2, né? Bem louco. Aqui nesse outro ponto do circuito eu vou ter V2. Então a diferença de tensão que vai ter em cada diodo é a diferença de tensão da fonte. Ou seja, é V1 menos V2, ou V2 menos V3. Né? Isso aqui, no final das contas, é o quê? É a tensão trifásica. Porque as duas tensões estão variando ao mesmo tempo. E aí eu tenho o quê? A tensão máxima que eu vou ter, ó, se eu tiver na tensão máxima de um ponto da fonte, as outras duas vão estar aqui embaixo. E então é essa a diferença de potencial. E vejam que essa diferença de potencial é maior do que VP, porque VP começa aqui e está aqui em cima. Então, na verdade, se VP é igual a raiz de 2 vezes V0, essa diferença de potencial toda aqui é maior do que aquilo ali. Então, na verdade, é a tensão trifásica do sistema trifásico. Então, é a tensão de pico monofásica vezes raiz de 3, que seria a tensão de linha. Tá? Então, ficaria raiz de 3, raiz de 2, V0. Então, isso aqui, na verdade, é a tensão
linha. É a tensão máxima que vai ter em cada diodo. Então vamos fazer um exercício número 1 aqui. É o seguinte. Esse exercício aqui, ele dá um retificador trifásico de um ponto médio e pede para fazer alguns cálculos. Então nós vamos fazer os cálculos aqui, nós vamos usar as equações prontas, não vou perder tempo fazendo a integração aqui de novo, mas a gente vai partir para algumas interpretações e vamos fazer a simulação no PSIM aqui, tá? Então, para facilitar, né? Quem ainda não instalou o PSIM, eu sugiro que instale, tá? O PSIM 10 Demo aí. Vai ser bem útil, a gente vai precisar usar. Então, seja o circuito retificador trifásico, então com aquela configuração que a gente viu ali em cima, com V0, que é a tensão eficaz, 220 volts, e aqui eu estou especificando que essa tensão aqui, ela é entre fase e neutro, ou seja, é uma tensão monofásica. Então, frequência 60 Hz e um resistor de 50 ohms. Então, eu já estou pedindo aqui para calcular. Então, aqui são coisas que eu vou fazer direto, né? E vamos partir para a simulação, que a simulação é mais interessante. Então, o VL médio, conforme está na equação lá em cima, ele vai ser 1,17 vezes a tensão V0. Então, esse V0 aqui é uma tensão de fase, ou seja, uma tensão monofásica. Aqui é basicamente a única interpretação desse sistema, né, para depois a gente fazer a simulação. Então aqui é 1,17 vezes 0, então vai ser 1,17 vezes 220, isso aqui vai dar 257,4 volts. A corrente média, basta pegar o VL médio e dividir pela resistência. Então isso aqui vai dar 5,148 ohms. A corrente eficaz é 1,19 vezes V0 dividido por R. Isso aqui vai dar 5,23 ohms. E a potência na carga é R vezes I eficaz ao quadrado. Então fica 50 vezes 5,23 ao quadrado, que vai dar 1.370. Aí aqui começa as perguntas que tem que pensar um pouco, né? Qual é a tensão máxima reversa em cada diodo? Então a tensão máxima reversa no diodo, a gente vai chamar de V. Tensão no diodo de pico vai ser raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes V0. Então isso aqui vai dar, vamos calcular aqui, que esse eu não tenho pronto. O V0 é 220, então 3 raiz, 2 raiz, vezes. Ó, vejam que agora em cada diodo vai dar 538,89 volts. Vejam que já dá uma tensão reversa bastante alta, né? Então isso influencia bastante na hora que a gente vai escolher o diodo, tá? Tem que olhar bem o datasheet do diodo para ver se ele suporta essa tensão reversa máxima. A corrente média e a corrente eficaz em cada diodo. Então, a corrente no diodo média, ela vai ser igual. Quanto é que eu falei ali que valia? O IL médio sobre 3, né, evidentemente. IL médio dividido por 3. Isso aqui vai dar 5,148. 3 divide 1,72. 1,72 amperes. E a corrente no diodo eficaz vai ser 0,6903. 0,6903 vezes V0 dividido por R.
Então é 0,6903, 220 vezes 50 divide 3,03. Isso aí. Perfeito, é isso aí. Agora, na outra questão, a gente pede para simular no PSIM e conferir os resultados anteriores. Então, agora vamos mudar para o PSIM. Deixa eu abrir aqui. E vamos montar essa simulação. Então, eu vou fazer ela inteira, porque tem alguns detalhes aqui que eu acho que vocês ainda não foram expostos a isso ainda. Então, eu vou montar a simulação inteira aqui. Deixa eu trocar aqui a tela. Então, é o seguinte. Eu estou com o software PSIM aberto, tá? Acho que esse aqui é o PSIM, eu não sei se o meu PSIM é o PSIM 10, o PSIM Demo 10, tá? Então vocês podem baixar de graça essa, tá? Mas ele é bem simples de utilizar. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir um novo projeto, né, um novo documento aqui, e eu vou montar meu circuito trifásico. Existe alguns elementos aqui, acho que é Power, não lembro agora, que já a fonte de tensão trifásico, tá? Mas tipo aqui, ó, senoidal trifásico. Mas eu não quero fazer isso, eu quero montar ela no braço para a gente aprender a utilizar a funcionalidade de software. Então eu vou colocar o quê? 3 fontes monofásicas. Então eu cliquei aqui embaixo na fonte, clico com direito, ela gira, né? Eu vou colocar 1, 2 e 3 fontes. Deixa eu dar uma ampliada aqui. O mais amplia, ou vem na lupinha, né? 3 fontes. Depois eu vou colocar 3 diodos. Então o diodo está aqui embaixo. Então diodo 1, 2, 3, e vou colocar a minha carga R aqui. Então posso aterrar desse lado e vou aterrar desse outro lado aqui também. Vou colocar o fio. Estou ligando os pontos aqui, né? Beleza. Então agora vamos colocar os nomes dos componentes dos valores, né? Então vamos começar pela primeira fonte, que é essa fonte aqui de cima. Essa fonte aqui é a fonte V1, então vou até mostrar ela aqui. E o valor de pico dela não é 110, o valor de pico dela é 220 vezes raiz de 2, né? Então dá para a gente calcular aqui, 220 vezes raiz de 2, tem que dar o 311, né? Só para conferir aqui. Então vai ser 311, tá? Vai ter 311,13, então ponto 13. Frequência é 60 Hz e o ângulo de fase dela é 0, ou seja, ela começa direto na referência. Quando vier para a segunda fonte, então o valor de pico dela é esse aqui é a V2. A frequência também é 60 Hz, mas o ângulo de fase dela não é 0, porque ela não começa no 0 grau junto com a outra. Então, conforme a gente escreveu lá no documento, essa segunda fonte, vamos olhar lá, vamos olhar aqui, essa segunda fonte, o ângulo de fase dela é 120 graus, menos 120, nós vamos colocar menos 120. E a terceira fonte, arruma aqui, mostra, né? O ângulo de fase dela é mais 120. Aqui eu tenho diodo 1, 2, 3, e a carga, que é o R1, a resistência dela é 50 ohms. Beleza, o sistema já está pronto, né? Tá colocado aqui. Agora a gente tem que ver o que a gente quer medir. Então, o problema é para medir a tensão média, corrente eficaz e potência na carga. Ou seja, a gente tem que medir pelo menos tensão e corrente na carga. Então, vamos botar aqui, ó, uma tensão na carga e uma corrente na carga. Veja o seguinte, esse medidor de tensão que eu coloquei, ele é um medidor de tensão entre 2 pontos. Veja aqui embaixo, ó, é uma tensão entre 2 pontos. No entanto, tem um aqui do lado, que é uma tensão que mede da onde eu estou colocando, ou seja, do nó para o ground, para a referência. Então, por uma questão de facilitação
de visualização, eu vou colocar aquele outro, porque, de qualquer forma, todas as medições que eu fosse fazer ali, eu ia fazer medição em relação ao terra, que como eu estou usando esse terra aqui como referência, todas as tensões, todos os gráficos que eu desenhei foi em relação ao terra. Então, eu ia fazer todos em relação ao terra, eu posso fazer assim, ó, medir apenas os nós. Então, eu estou medindo a tensão V1, V2, V3 e a tensão na carga, e estou medindo a corrente na carga. O que eu vou fazer aqui também é medir a corrente em cada diodo, então deixa eu dar uma afastadinha aqui. Tem mais espaço para botar o medidor de corrente. Vou medir a corrente em cada diodo. Agora tem que colocar os nomes, né, para eu conseguir pegar no gráfico. Então, vou botar assim. Isso aqui vai ser a tensão na fonte 1, a tensão na fonte 2 e aqui a tensão na fonte 3. Vamos identificar aqui, que daí se a gente esquecer, a gente volta e já consegue identificar. Aqui, a corrente no diodo 1, corrente no diodo 2, e aqui a corrente no diodo 3. E a corrente na carga, e aqui a tensão na carga. Bom, então agora, teoricamente, a gente já colocou as medições em todos os pontos que a gente queria, né? Basta agora fazer o software simular. Então vamos simular e vamos ver o que acontece se realmente é só isso que precisa mesmo. Vou clicar aqui em cima no simular, né? Voltando, né? Tem um botãozinho aqui, ó, para simular. Run Simulation Engine. Vai aparecer isso aqui. Então, quais formas de onda eu quero colocar? Então, eu vou verificar, inicialmente, se a minha modelagem está correta. Então, para eu fazer isso, eu coloco apenas as formas de onda das tensões das fontes. Porque se eu já errei a tensão da fonte, como se modelar a tensão da fonte, o resto vai dar tudo errado. Então, só a tensão da fonte, vamos ver se está certo. Ó, faz sentido. Está fazendo sentido. Então, vamos medir a tensão da fonte e ver se essa tensão eficaz da fonte vai dar 220. Que se não der 220 a tensão eficaz da fonte, também tem coisa errada, né? Então, vem aqui embaixo, ó, calcular o valor RMS e clicamos aqui. Veja o seguinte, a fonte 1 deu 205 volts, porque às vezes 2.5 vezes 10 na 2, deu 205 volts, a outra deu 235, deu 218. Ou seja, está errado. Então tem alguma coisa errada nessa simulação. Então vamos olhar para o gráfico e ver o que está acontecendo. Quando a gente pede para o sistema calcular o valor aqui, o valor eficaz, o valor médio, né, o valor médio deveria dar zero de uma senoide, ele calcula exatamente o que foi simulado e o que aparece na tela. Então o que aparece na tela é uma simulação de um tempo de 0 até 0.1. E qual é a frequência, qual é o período do nosso sinal? Né? Se a gente for ver o período do nosso sinal, é 1 sobre 60, porque é 60 Hz, né? Então 1 sobre 60 dá 16,67 milissegundos. Então significa o quê? Que esse gráfico aqui, ele não está apresentando um período inteiro, ele está apresentando menos que um período. E se a gente fizer o cálculo em menos de um período, vai dar valor errado. Então a primeira coisa, vamos mudar a escala do gráfico. Vamos botar aqui, ó. Ele vai de 0, então a escala do gráfico a gente muda aqui em cima no X. Né? Ele vai de 0 até 0.01666. Quanto 6 o software permitir aqui. Que daí vai pegar um período inteiro, ó. Agora eu peguei um período inteiro, né, mostrando o período inteiro, só que o meu sistema não simulou um período inteiro. Então eu vou ter que voltar para a simulação e fazer com que ele simule. Então para isso eu preciso colocar um Simulation Control aqui, que é o reloginho. Então nesse reloginho vai aparecer aqui, ó, qual é o passo da simulação, aonde começa, que é o print time, e aonde termina. Então vamos botar aqui 66666. Começa no 0 e vai 666. Então simula de novo. Ó, agora ficou. E agora vamos calcular de novo para ver. Olha lá. 220, 220 e 220. Então agora a minha a modelagem da minha simulação ela está correta. Basta agora eu botar os outros gráficos e interpretar o que aconteceu aqui. Então agora vamos colocar o gráfico da tensão na carga. Então aqui em cima a gente pode inserir os gráficos, né? Adicionar o delta curvas, ó, tensão na carga, vamos colocar. Então a tensão na carga, que é a onda rosa aqui, ó, ela está ruim de enxergar, né? Ó, clicando nela, ela vem para cima, mas vamos dar 2 cliques nela aqui e vamos botar ela um pouquinho mais grossa.
Ó, agora sim, então dá para enxergar bem a tensão na carga. A gente calculou que a tensão média na carga é 257, então vamos vir aqui no valor médio, ó, 257,3. Ponto 4 a gente calculou, tá bem próximo aqui, né? Um erro de arredondamento de repente. Depois a tensão eficaz, né? Se a gente calcula a tensão eficaz, nos dá para medir aqui, ó. Tensão eficaz 261, né? Não calculamos, mas está aqui. Agora, pedia calcular a corrente média na carga. Então, a corrente média eu não coloquei aqui no gráfico, né? Então, vamos colocar. Corrente. Vejam que vai ficar um sinal praticamente perceptível, porque as outras ondas são muito maiores, né? Mas o cálculo funciona. Então, ó, corrente média 5,14, está correto. E a corrente eficaz 5,23, também está correto. Depois, deixa eu ver o que pedi aqui. Ó, corrente média. Potência na carga. Então, a potência na carga, o software ele não mostra um gráfico exatamente de potência, né? Mas ele consegue calcular aqui embaixo, ó. Então dá para calcular a potência média aqui, que é a tensão vezes corrente. Esse simulador, ele vai fazer esse cálculo desde que você coloque apenas duas curvas na tela. Então, se você colocar duas curvas na tela, ele já multiplica uma pela outra e já te dá o valor. Então, vamos tirar todo mundo. E vamos, ó, para fazer a potência na carga, eu vou precisar da tensão na carga e da corrente na carga. E agora, se eu pedir para calcular a potência, ele vai mostrar ali para nós, ó. 1,368 vezes 10 na terceira, ou seja, dá 1.368 watts, 1.370 watts. Então, ele simplesmente multiplicou uma onda pela outra, né? Isso potência ativa, né, ou potência média. Como é uma carga puramente resistiva, a potência aparente, que está aqui do lado, tem que dar o mesmo valor. Porque não tem atraso de onda, né, não tem nada, então tem que dar o mesmo valor. Tá? O que mais que pedia para calcular aqui? A tensão máxima reversa do diodo. Então, isso aqui é legal. Ó. Como é que a gente faria para calcular essa tensão máxima no diodo, né? Então vamos olhar aqui para o circuito. A tensão máxima no diodo, eu teria que medir a tensão de linha, né? Porque a tensão VS1, quando o diodo 1 está conduzindo, menos a tensão VS2. Então dá para fazer o quê? Dá para eu fazer aqui no gráfico, colocar uma forma de onda que seja essa tensão de linha. Então deixa eu tirar todo mundo. Vamos botar de novo as nossas referências. E vamos fazer agora o software calcular essa tensão de linha. Então vou colocar o VS1 menos o VS2. E vou colocar essa forma de onda lá. Ó, então ficou a tensão da primeira fonte menos a tensão da segunda. Está calculando. Ó, essa onda rosa aqui é a tensão trifásica. É a tensão da fonte vermelha menos a tensão da fonte azul. Vejam que quando as duas são iguais, ó, nesse ponto aqui, ó, a tensão aqui é zero. Então, se a gente vier aqui com o cursor, ó, com o mouse, ó, e vir aqui, ó, olha lá a tensão que deu, 538 volts para cima, e aqui vai ter que dar 538 volts para baixo, menos 538. Então dá para vir aqui também pegar no valor máximo também, ó. Se clicar aqui embaixo nessas setas aqui, ele já pega o valor máximo direto, né? Ó. Vai te dar inclusive o tempo aqui, né? O que mais aqui? Corrente média e eficaz em cada diodo. Então agora vamos botar no gráfico para ver se o nosso cálculo está certo, né? Então, corrente no diodo 1. Vamos tirar tudo aqui. E vamos colocar corrente no diodo 1, 2 e 3. Ele está pegando aqui, ó. Ó, vejam aqui as correntes agora em cada diodo. Então, se eu vier aqui apenas com a corrente no diodo 1, então vamos dar uma engrossada nessa linha aqui. Vejam, ó, ela funciona em uma etapa e nas outras duas partes do período ela fica zerada. E assim para as demais, né? Então agora vamos fazer corrente média em cada diodo. 1,71. Quanto é que a gente calculou lá? 1,72, né? Então tá certo ali. Na verdade é 1,72 aqui também. E corrente eficaz, 3,02. A gente calculou 3,03, né? Porque tem um problema de arredondamento. Mas tá certo também, tá? Então, o que acontece? Dá para a gente utilizar esse software para fazer todas
todas as conferências, né, dos cálculos que a gente fez, e aí para a gente também entender as formas de onda. Nesse sistema com carga R, em um sistema trifásico montado dessa maneira, ou seja, um trifásico com ponto médio aqui, né, na verdade um trifásico balanceado com ponto médio, não é tão difícil de perceber as formas de onda, porque na verdade são 3 retificadores monofásicos de meia onda. A próxima retificação, que é um trifásico de ponte completa, aí a gente vai ter sempre análise de tensão de linha na carga. Aí já começa a complicar um pouquinho, né? Principalmente depois da hora que a gente tiver tiristores. Então, esse software vai ser bem importante, tá? Para a gente conseguir fazer esse tipo de análise aqui, ok? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu pergunto para vocês, né? O que aconteceria se nesse exercício 1, se a gente colocasse um indutor de 100 mH em série com a resistência? Então, o que aconteceria nesse circuito? Se a gente colocasse um indutor em série com a resistência, aqui, ó, então coloca um indutor aqui nesse ponto, a gente tem um indicativo daí com esse indutor que a nossa corrente na carga ela vai ser um pouquinho diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, tem a tensão na carga, vou adicionar isso aqui, e a corrente na carga eu vou amplificar ela para ficar mais fácil a gente visualizar. Vou botar uma vezes 50 aqui para ver o que acontece. Deixa eu ver aqui. Ah, botei 50, porque o resistor é 50, né? Deu exatamente do tamanho da 20 aqui, para não ficar uma sobre a outra. Ó, então a corrente na carga está aqui. Essa onda azul aqui. Então, como é uma resistência pura nesse sistema, então quando a tensão entre as duas fontes chega a zero, ou seja, chega nesse ponto aqui, a corrente na carga vai no seu valor mínimo, né? E depois ela vai aumentando aqui, né? Então, sempre nessa situação. Quando eu colocar um indutor, esse valor mínimo aqui não vai ser junto com esse cara aqui. Ele vai ser um pouco mais para frente, né? Justamente porque agora eu tenho uma carga que era atrasada. Então, ele seria mais para frente, mas antes que ele comece a cair, ele vai começar a levantar de novo, porque eu tenho outra forma de onda já voltando a subir. Então, aqui, quando eu colocar um indutor, essa forma de onda vai ser sempre contínua. E vai continuar sendo contínua. Não tem como ela ficar interrompida. Porque em cada momento eu tenho uma forma de onda, eu tenho uma fonte tentando levantar essa corrente. Né? Então, o que muda aqui quando eu coloco o indutor? Muda apenas a suavização da corrente. Se eu colocasse o indutor, quanto mais indutor eu colocar, mais suave vai ser essa forma de onda de corrente aqui. Ó. Vamos fazer um teste. Tá? Vamos colocar esse indutor de 100 aqui. Colocar esse indutor de 100 e vamos verificar a forma de onda. Distância de ponto 100 mH. Simular. Ó, vejam que, em vista do que era antes, né, a gente começa a zero, porque é o primeiro ciclo, né, mas olha só, a suavização da onda. Né? E aí, como é que a gente faz o cálculo? Nesse caso aqui, como ele vai se tornar uma corrente bem suave, que vai se parecer com uma reta, quanto maior for a indutância, a gente trata ela como se fosse uma reta. E para calcular um valor de uma reta, o valor médio é igual ao valor eficaz, e aí todos os outros seguem o mesmo cálculo. A única questão aqui é a seguinte, vejam que eu estou simulando o primeiro ciclo. Né? Então, o primeiro ciclo, essa forma de onda de corrente começa no zero e vai subindo. Ó. E se vocês observarem bem, a altura desse ponto aqui em relação a esse é menor. E desse ponto em relação a esse também é menor. Ou seja, ele ainda não entrou em regime permanente. Ele vai demorar alguns ciclos para entrar em regime permanente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não adianta, quando a gente colocar uma carga indutiva, seja para qualquer for circuito em que a corrente seja contínua, não adianta a gente simular o primeiro ciclo do sistema. A gente tem que simular alguns ciclos mais para frente, que é quando o sistema entrou em regime permanente. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos
pegar aqui, vamos tentar apresentar os dois primeiros ciclos, né? Então aqui seria 0, 3, 2. A gente consegue fazer assim. Não sei se o demo vai conseguir apresentar isso para nós. Ó, dois ciclos. Então vejam que no começo ele vem uma forma de onda de um tipo aqui, né? Ó, e depois ela vai tomando outro formato. Isso aqui são dois ciclos. Se eu pedir para calcular isso aqui, ele vai calcular, mas está errado, porque ele está contaminado por esse começo aqui, que é uma parte mais transitória do sistema. Então, o ideal para a gente fazer isso aqui é pegar um ciclo lá para frente. Então, pegar o 50º ciclo, por exemplo. Então, para fazer isso, a gente vem aqui, e em vez de começar no 0, a gente vai começar no 50º e terminar no 51º, por exemplo. Então, aqui, qual é o 50º ciclo? 1 sobre 60 vezes 50. Então, ele começa no 0,833. E qual é o 51º? Então, 1 sobre 60 vezes 51. E termina no 0,85. Vejam que eu comecei em 830 milissegundos e terminei em 850 milissegundos, que dá um ciclo, esse intervalo, lá pelo 50ª vez, né? Então, eu já boto aqui para simular. Nos primeiros não vai ter nada, porque eu não simulei nada. Então eu vou ter que caçar ele lá no final. 0,83 até 0,85. E aí ele está aqui. E agora sim, ele está bonitinho, né? Está uma forma de onda igual a outra. E agora eu posso calcular que o resultado vai bater. Se eu calcular valor médio e valor eficaz. Tranquilo? Essa parte aqui da simulação, de lembrar que no começo o sistema está em regime transitório, ela é crucial, assim, crucial para o cálculo de vocês. Se vocês não lembrar disso, vocês vão fazer um cálculo, vão simular no primeiro ciclo, não vai bater, e aí vocês não vão conseguir verificar se o que vocês fizeram está certo ou se